you a story, it's a true one, and I'll tell it like you'll understand. And I ain't gonna talk like some history man. I look out and I see land, young and lovely. ZYB 852, canal 13 São Paulo. Continue com a Bandeirantes. Assista agora a Vanguarda e depois Henri Maxud e você. Amanhã, 9h30 da noite, Subterrâneos da Noite, quarta espetacular. Terça sem lei. Oferecimento Camiseta Zero. Vista este clima. Dura Blanc, tinta latex exterior e interior. Sua casa mais bonita por muito mais tempo. E Jumbo Eletro, sempre uma loja perto de você. Churrascaria Boiadeiro. A seleção de carnes nobres, o apuro no preparo, o serviço de gente que tem prazer em servir bem. Churrascaria Boiadeiro. Avenida Antônio Piranga, 3244 em Diadema. Empresa do Grupo OK. Tecnos informa. É hora de mais uma atração nas 44 emissoras da rede Bandeirantes. Tecnos Skydiver, coroa rosqueada super delgado, resistente a 100 metros de profundidade. Tecnos Skydiver, o mergulhador profissional. Tudo o que aconteceu de importante hoje no mundo, você vai ver agora. Eu prometo. Se não houver contratempos, Alfredo Cristiani substitui Napoleão Duarte a partir de 1º de junho. O novo milionário e ultradireitista presidente de El Salvador já prometeu a paz e o fim da miséria a uma população com quase uma década de guerrilha nas costas. Quadro negro. Depois da aula, algumas crianças se encontram com policiais. Elas jogam pedras e gritam slogans. Eles jogam gás lacrimogênio e fazem prisões. As crianças são palestinas, a polícia é israelense e tudo acontece em Jerusalém. Feliz Ano Velho. Em Cabul, os soldados atiram, mas sem raiva, e o céu se cobre de fogos de artifício. É Ano Novo no Afeganistão. Em Jalalabad, porém, pode-se escutar os mísseis do governo contra as trincheiras rebeldes. É Ano Novo no Afeganistão. Guerra é guerra. No Líbano, um carro passou sobre uma mina e explodiu. Dentro dele estavam 3 soldados irlandeses da Força de Paz das Nações Unidas. Pela paz. Angola, Cuba e África do Sul formaram em Havana uma comissão sem precedentes. Ela vai controlar os acordos de paz para Angola e Namíbia firmados em dezembro. É a primeira vez que a África do Sul envia uma representação a Cuba que denuncia sempre o apartheid. Reforma. Uma democracia socialista, presidencialista e com eleições livres. Mais ou menos como na França. É a ideia que o governo polonês diz que vai colocar em discussão nas próximas semanas. E atenção, a União Soviética vai reduzir as tropas militares em 500 mil homens até o ano que vem. Deu na TV moscovita. E a capital dos Estados Unidos bateu o recorde de detenções no mundo. Washington tem os índices mais elevados do mundo livre, com 46 mil pessoas detidas em 2 anos e 12 mil presidiários por habitante. Só este ano dobraram os assassinatos. A maioria está vinculada à droga. É o que assegura o prefeito de Washington, Marion Barry, criticado por sua impotência em conter a onda de crimes que assola a cidade. Bem, agora vamos às notícias do Brasil. O que aconteceu de importante você vai ver agora. Último voo. Um Boeing 707 da Transbrasil cai a menos de 3 quilômetros do aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. O avião fazia o voo 801 e vinha de Manaus. Quando faltava pouco menos de 1 minuto para o pouso, ele perdeu a altura e caiu sobre uma favela. No acidente, morreram os 3 tripulantes e mais 15 pessoas que moravam na favela. Até o momento, há mais de 200 feridos. Pernas cruzadas. Metalúrgicos da CUT e o grupo dos 19 da Fiesp sentaram hoje à mesa de negociações. Não saiu acordo, mas a próxima reunião ficou marcada para terça-feira que vem. Realinha aumentos. Os proprietários de supermercados de todo o país se reuniram hoje em São Paulo com um objetivo. Eles querem um rápido alinhamento nos preços.
Baixa voltagem. 11 mil eletricitários em greve no Rio Grande do Sul estão no impasse. A Companhia de Energia Elétrica tem condições de dar aumento de salários reivindicado, mas o Plano Verão não permite aumento real de salários para os funcionários públicos. Alta tensão. Em Contagem, na Grande Belo Horizonte, os metalúrgicos da Mannesmann continuam a ocupação da empresa. O clima é tenso e a polícia se prepara para invadir a metalúrgica a qualquer momento. A empresa informou que não se responsabiliza pelas consequências de uma ação policial. Ser mãe corre o risco de cair no vazio a portaria publicada ontem no Diário Oficial, que oficializa o direito constitucional à licença maternidade de 120 dias. É que o Ministério da Previdência não definiu a fonte de custeio para o benefício. Presidente 89. Henrique Santilo, governador de Goiás, disse que não está contente com a indefinição do PMDB na escolha do candidato do partido à presidência da República. Iris Rezende, candidato dos moderados do PMDB à presidência, foi pedir o apoio do presidente Sarney. Jarbas Passarinho, presidente do PDS, desiste da sua candidatura. Ilzamar Mendes, viúva do líder sindical e ecologista Chico Mendes, já recebeu 7 propostas por escrito de cineastas brasileiros e estrangeiros para participar de um filme contando a história de seu marido, assassinado no dia 22 de dezembro. Ilzamar, que é presidenta da Fundação Chico Mendes, quer estudar as propostas, juntamente com os membros da Fundação. Uma coisa ela já adiantou: qualquer dinheiro ganho será revertido à Fundação Chico Mendes. E o campeão mundial de Fórmula 1, Ayrton Senna, será homenageado amanhã com o lançamento de um selo dedicado a seu adversário, Nelson Piquet, no Rio. Veja só, a empresa brasileira de Correios e Telégrafos lança o selo Brasil Campeão Mundial de Fórmula 1 1988, com um desenho de Piquet na pista em sua McLaren. O selo terá uma tiragem de 200 mil unidades e promete agilizar a corrida da carta até o seu destinatário. Presidente 89, isso mesmo, faltam 239 dias para o povo brasileiro ir às urnas e escolher o nosso novo presidente da República. O Banco Central vai dar um presente com o seu dinheiro. O ministro não está grávido. O combate à inflação tem dificuldades imensas. Sarney entra na campanha. Você tem alguma ideia de como acabar com a farra do boi? Os democratas acabaram com o cinema brasileiro. 5 roqueiros dão 20 passos para trás e gravam um disco bárbaro. E a gente volta daqui a pouquinho. Descubra a maior reserva ecológica do litoral brasileiro, a Serra da Jureia, onde a flora e a fauna incomparavelmente belas incluem mais de 70 quilômetros de praias virgens. Aqui a paz reina absoluta. Ao lado deste santuário ecológico fica a estância balneária de Peruíbe, com o ar mais puro do Brasil, belíssimas praias e muita história. Neste cenário, com frente total para o mar, estamos construindo o condomínio fechado Praia do Apoador, o primeiro empreendimento do Litoral Sul com serviços e grandes espaços livres para toda a família. Apartamentos com vista para o mar, belíssimas coberturas com piscina, financiados em 120 meses. Tudo foi programado para o seu lazer 365 dias por ano. Descubra Peruíbe, venha para a Praia do Apoador e desfrute já de todo o potencial esportivo do Peruíbe Yacht Clube. Avenida Padre Anchieta, 3100, Peruíbe. Incorporação e construção, RIT Engenharia. Vendas Fernandes Mera Negócios Imobiliários. Damos início ao nosso Dicas e Toques de hoje, aqui do Profeta do Morumbi Shopping. Você já conhece o Profeta por sua tradição no Trivial Mineiro, agora em sua mais nova casa, sob orientação da Adriana Buttiarelli. Profeta Morumbi Shopping, confira esta dica. Uma dica para Suensens, onde você vai estar sempre encontrando saladas e deliciosos sanduíches finos, sorvetes e o lançamento desta Páscoa que é o Passuensens. Suensens em sua mais nova loja, aqui na Arthur Ramos, com Mário Ferraz.
Uma dica e um endereço constante em sua agenda é Josias Estúdio, uma tradição em equipamentos e projetos especiais para execução do seu ambiente de som e vídeo. Josias Estúdio, aqui na 9 de julho, 5.750. O nosso toque vem para Jocal, uma equipe para criação e elaboração de um projeto total para a decoração de sua residência. Jocal, em 2 endereços, na Lorena e na Bernardino de Campos. Ginro Restaurante, aqui na Paulista 807, esquina da Joaquim Eugênio de Lima, onde você vai ter, além de um bar com música ao vivo, todas as delícias das iguarias da cozinha coreana. Ginro Restaurante. Uma dica para você, mãe, vem aqui para a Casa da Vovó, onde, sob orientação de Nereide Tolentino, você vai ter um local para crianças de 0 a 6 anos, com toda a tranquilidade, sem problemas de horário e o ano inteiro. Casa da Vovó, Joaquim Antunes e Melo Alves. Encerramos nosso Dicas e Toques de hoje com uma dica para sua Semana Santa. Cantina do Marinheiro Moema, onde você vai provar um delicioso bacalhau, peixes e frutos do mar. Cantina do Marinheiro Moema, aqui na Assocê 308. Os assuntos que mudam a sua vida, discutidos por pessoas que mudam a opinião pública. Canal Livre, com Silvia Popovic. Amanhã, 5:30 da tarde. O presidente José Sarney vê um arco-íris no fim do túnel. José Augusto Ribeiro está sabendo das coisas. O Palácio do Planalto confirmou hoje que o presidente Sarney vai a Goiânia no fim do mês. Oficialmente é para uma inauguração. Politicamente, na verdade, o presidente da República vai dar apoio a seu ministro da Agricultura, Iris Rezende, que hoje confirmou a disposição de disputar a Convenção Nacional do PMDB, mesmo contra o deputado Ulisses Guimarães. Na verdade, esse apoio de Sarney a Iris Rezende pode ser o primeiro passo de uma futura tomada de posição do governo, não em favor da candidatura do ministro da Agricultura, mas em favor da candidatura do ex-presidente Jânio Quadros, de quem Iris Rezende acabaria sendo o candidato a vice. Os testes desmentem, mas tem gente que garante que tem ministro ligeiramente grávido. Durante sua rápida visita ao Rio de Janeiro ontem de tarde, o ministro da Justiça, Oscar Dias Corrêa, foi abordado por uma jovem jornalista interessada em saber a resposta para a seguinte pergunta. Doutor Oscar, o senhor tem desejo de ser presidente da República? Diante da indagação, o veterano denista pegou a jovem pelo braço e respondeu: minha filha, quem tem desejo é mulher grávida. O homem entende do assunto, ele vai explicar tintim por tintim. Nós estamos falando de Delfim Neto e de inflação. Toda inflação é uma disputa distributiva entre 3 classes, digamos, de uma economia. De um lado, os empresários, do outro lado, os trabalhadores e de outro lado, o governo. Quando essa inflação é produzida ou pelos trabalhadores ou pelos empresários, ela é de combate relativamente simples. Uma política fiscal, uma política monetária, em geral, produzem um efeito. Quando essa inflação é produzida pelo governo, no caso brasileiro, ela é basicamente produzida pelo governo, porque ele financia muito mal o seu déficit público, o combate à inflação tem dificuldades imensas, porque implica realmente num corte das despesas do governo e, de outro lado, num aumento da sua receita. E a sociedade rejeita o aumento da receita e o governo rejeita o corte nas despesas. Isso cria um impasse muito grave. De qualquer forma, uma política de combate à inflação, para que produza menos resultados danosos sobre a economia, ela tem de ser acompanhada, e frequentemente é acompanhada, por uma política de rendimentos. Isto é, por uma política salarial e por uma política de controle de margens. O caso brasileiro não é exceção. Infelizmente, o governo não tem cumprido a sua parte, mas tem imposto, tanto aos trabalhadores como aos empresários, um controle de salários e um controle de margem. É preciso que a gente compreenda que qualquer política coerente de combate à inflação implica no controle dos salários através da média. Se as pessoas insistirem em fazer a correção através dos picos,
Isto não vai produzir o resultado desejado. Pelo contrário, vai acelerar a inflação. O salário certamente não é causa da inflação. Mas se você tentar corrigir o salário pelos picos, você não vai resolver o processo de redistribuição que está implícito na inflação. É preciso, portanto, que o governo, de um lado, corte as suas despesas, corte o seu déficit, e que os trabalhadores e os empresários se conformem durante algum tempo com o mesmo rendimento real que tiveram no passado recente. É exatamente por isso que nós podemos dizer que a política que está posta em prática, ela tem uma certa justiça. É claro que houve uma pequena queda do salário real e que deve ser recuperada, mas não podemos ter dúvida sobre o fato de que é preciso corrigir os salários pela média se desejamos combater a inflação. Não há necessidade de cortar o salário real. O que há necessidade é de, durante algum tempo, 5, 6, 8, 10 meses, não aumentar o salário real, não aumentar as margens e o governo fazer a sua parte cortando o seu déficit. Farra do boi, não. Farra dos homens. Está chegando a hora de Santa Catarina colocar a violência nas ruas. Na Semana Santa ressurge o drama da farra do boi no interior de Santa Catarina. É uma prática que vem da imigração açoriana e todos os anos, nesse mesmo momento, começa uma grande discussão também sobre o que fazer com a farra do boi. No ano passado, nós nos envolvemos diretamente e constatamos que a repressão pura e simples não vai acabar com a farra do boi. É necessário um trabalho cultural para que as pessoas compreendam a necessidade de passar do boi para um símbolo do boi, um símbolo inanimado do boi. Aliás, uma tese bastante interessante é a de Freud, que dizia que as hordas primitivas matavam o pai para comê-lo em pedaços. Com o tempo, na medida que foram progredindo e se civilizando, as hordas primitivas começaram a substituir o pai por um animal. Agora chegou o momento de substituir o pai animal por uma coisa de papel ou um pedaço de pau. É o nosso caminho. Luiz Nassif mostra agora um amigo da onça, chamado Banco Central. Depois de 3 ou 4 tentativas, o diretor do Banco Central, José Tupi Caldas, conseguiu levantar a liquidação da Delfim, uma empresa que estourou há alguns anos com um grande estardalhaço. Ele alega que o valor do patrimônio da Delfim hoje é superior ao valor da dívida. Tem muita gente que alega que o valor da dívida é superior ao valor do patrimônio, embora o valor da dívida tenha sido muito reduzido com o Plano Verão. Agora, para dirimir essa pendência, o Tupi Caldas podia adotar uma atitude muito singela. Se o valor dos imóveis dados como garantia é superior ao valor da dívida, basta vender os imóveis no mercado. O valor do imóvel é aquele valor pelo qual você encontra comprador disposto a pagar. Então põe no mercado, pega o dinheiro arrecadado e paga a dívida. Por que por 15 anos? Por que pegar o dinheiro do contribuinte e emprestar por 15 anos? Arnaldo Jabor levanta uma bandeira verde. Rubem do Ailib mostra o charme da cerveja americana. E Alberto Vilas ouve os menestréis do rock and roll. Daqui a pouquinho. Sabe por quê? Eu só faço minhas cobranças aqui ou no exterior, pelo Banespa, a maior rede de cobrança do país? Eu odeio ter de ir pra lá, pra cá, pra lá, pra cá. Banespa, a maior rede de cobrança do país, agora também remunerada. Boa essa rede, não? Não quebre a cabeça. Se o seu problema for material de construção ou acabamento, venha até a Conibra. Conibra, Miguel Stefano 2394, Washington Luiz 4984, Francisco Morato 6361.
8 semanas é só do que você precisa para controlar seu colesterol e até perder uns quilinhos. Leia A Cura do Colesterol em 8 semanas e saiba se prevenir do infarto sem remédios nem dietas sacrificadas. Seu coração merece. A Cura do Colesterol em 8 semanas. À venda nas boas livrarias da sua cidade. Guia da Noite, em destaque, restaurantes. Vindos do Sul, em ambiente requintado. O fogo de chão traz o verdadeiro churrasco gaúcho. Arroz carreteiro, palmito e até chimarrão. Aeroporto e Santo Amaro. Saboreie o mais fino bacalhau da cozinha portuguesa, na Faria Lima 2174. Simplesmente o rei do bacalhau. O melhor da cozinha típica alemã está no Schnapshaus, Diogo Moreira 119. E ao lado, Navegantes, saborosos pratos em frutos do mar e peixes. Fantástica mesa de frios e saladas. O churrasco é feito na sua frente. Isto só poderia ser no Tropeiro Churrascaria. 20 anos de tradição, ali no Butantã. A pizzaria Monte Verde da Juscelino, além da famosa pizza, agora também com almoço executivo, buffet de saladas e pratos quentes. Agora no Shoppings. Guia da Noite apresentou Restaurantes. Ele tem a credibilidade como tradição. A notícia pura e simples. É sério. Jornalismo de fato. Jornal Bandeirantes. A apresentação de Ferreira Martins e Marília Gabriela. Comentários de Milton Carlos, Celso Ming e José Augusto Ribeiro. Jornal Bandeirantes. Em sua casa, para sua informação. De segunda a sexta, 7h45 da noite. Oferecimento Monza, um carro singular no seu concessionário Chevrolet. E Tecnologia Baia. Se é Baia, é bom. Os dois lados da moeda. Na semana passada, Delfim Neto esteve aqui no Vanguarda para dizer que americano não deve intervir nos problemas amazônicos. Agora chegou a vez do cineasta Arnaldo Jabor dizer exatamente o contrário. Acho ótimo que os estrangeiros estejam preocupados conosco. Eu acho ótimo que eles fiquem se metendo e dando opiniões sobre a Amazônia contra a destruição dos índios, contra a destruição das florestas. Eu acho que esse papo furado, dizer que estão defendendo a floresta amazônica, nunca ninguém defendeu nada nesse país. Esse nacionalismo tardio é uma grande mentira. Esse é um papo furado. É claro que ninguém quer invadir a Amazônia. Não ocorreu a estrangeiro nenhum invadir a Amazônia no sentido de tomar conta da Amazônia. Eles estão preocupados porque realmente eles destruíram as florestas deles todas, não é? Num período onde a industrialização não tinha consciência ecológica, entendeu? Destruíram tudo. Agora, hoje em dia, já há essa consciência ecológica. Então, eu quero que se metam no sentido de que o Brasil precisa desse tipo de alerta. Porque o brasileiro não se toca. Principalmente políticos brasileiros são pessoas inteiramente amorfas, são pessoas mortas. Então, eu acho bom que o mundo esteja alarmado conosco, porque aí a gente pode ter que se toque. Como dizia o grande Nelson Rodrigues, brasileiro, a consciência... como é que ele dizia? A consciência... Pode ser um problema social. O cinema brasileiro acabou no Brasil. A indústria cinematográfica foi destruída nos últimos 5 anos pela recessão. A Embrafilme, que é uma empresa estatal falida, acabou por jogar as últimas pás de terra nos sonhos do cinema brasileiro. O cinema brasileiro acabou. Vários cineastas brasileiros morreram. E a indústria cinematográfica acabou. O cinema resta hoje com uma espécie de nostalgia cultural de uma coisa que houve. Não existe mais cinema brasileiro. Isso é um papo furado. Não existe mais. E alguns cineastas que ainda tentam fazer filme, como eu, por exemplo, que vou tentar fazer filme da maneira que eu puder, arranjando dinheiro onde eu puder, em coproduções estrangeiras, com dinheiro de capitais privados brasileiros, como for. Quer dizer, o modelo do cinema brasileiro acabou enquanto tal. Aliás, foi bom que tenha acabado, porque havia um grande erro, porque ele dependia do Estado, ele dependia de uma coisa cartorial, ele dependia de ajuda. Quer dizer, na realidade, o cinema brasileiro foi amparado por um cartorialismo nacional populista ironicamente, durante os anos da ditadura. Quer dizer, isso aqui é uma loucura. Quer dizer, a ditadura, espantosamente, alimentou, deixou vivo uma espécie de elemento crítico contra ela mesma. Mas, e por incrível que pareça, depois que a ditadura acabou, o cinema brasileiro acabou junto. Quer dizer, aqueles que nós defendíamos, que achávamos que iam ser nossos salvadores, exterminaram de vez o cinema brasileiro. O ministro Celso Furtado, o ex-ministro, graças a Deus, exterminou o cinema brasileiro. A gente achava que ia ser o Harry Stone,
os americanos, não. Foi o ex-ministro Celso Furtado. Foi o pior inimigo que o cinema brasileiro teve. E aí, a verdade foi essa, quer dizer, os democratas acabaram com o cinema brasileiro. E o publicitário Rubem Duailib não veio aqui para conversar muito. Hoje ele veio para mostrar um comercial de cerveja americana. A concorrência nos Estados Unidos é bastante grande. Por exemplo, no seu café da manhã, você pode ter 106 marcas de cereais diferentes e que aparentemente são iguais. As colas fazem a sua guerra e também as cervejas. Esse filme da Bud Light quer mudar o hábito do consumidor chegar ao balcão e pedir uma Light. Todd? No, actually, Bud Light. So if you want the less filling light beer with the first name and taste, ask for Bud Light. Yours? No, because everything else... Give me a light. Showtime! Is just a light. O som é uma mistura de rock e folk com gostinho dos anos 60. Eu estou falando da banda Traveling Wilburys. Você já ouviu falar? Você seria capaz de entrar numa loja e comprar um disco da banda Traveling Wilburys, dos roqueiros Luke, Left, Nelson, Otis e Charlie? Certamente não. E um disco de George Harrison, Bob Dylan, Tom Petty, Jeff Lynne e Roy Orbison, tocando e cantando juntos? Eu estou falando de um mesmo disco. No final do ano passado, os 5 roqueiros se reuniram na Califórnia e começaram a brincar de compor, tocar e cantar. Essa brincadeira acabou virando um disco que está há vários meses no hit parade americano e que agora chega ao Brasil. Traveling Wilburys, bem como Luke, Left, Nelson, Otis e Charlie, são nomes de fantasia. O disco não tem o menor compromisso com a moda, com a modernidade. O resultado é isso que vocês vão ver agora. 5 menestréis do rock alegrando as paradas de sucesso. Levar para todo o Brasil. Ele amou a peça, então está nos patrocinando para levar a peça para todo o Brasil. Agora essa peça não é. Só 4 meses no Teatro Hilton. Porque não tem, porque outra companhia já vai entrar no Teatro Hilton. Então eu tenho só. Como prolongar. Não posso, então vou viajar o Brasil inteiro. Agora, essa peça me parece que você assistiu essa peça na Argentina, não foi? Exatamente, eu assisti. Porque eu estava encomendando peças americanas, inglesas, francesas, e não encontrava uma peça que me agradasse. Aí eu e o Sandro fomos a Buenos Aires, vi a peça e me apaixonei pela peça. Convidei o Márcio Aurélio para dirigir. O autor espanhol. É o Sebastián Junet. E o tradutor é também espanhol, que está aqui há muitos anos do consulado espanhol, que é o Mário Garcia Gullian. Deixa eu fazer uma pergunta para você, Maria. Quando a gente estava falando do Teatro Maria de la Costa, você estava explicando que a peça está no Hilton, né? Tem um caso aí que eu li, até publiquei pela minha coluna no Diário Popular, do Teatro Márcia de Windsor. Diz que a família da Márcia de Windsor está muito magoada, porque os espetáculos mais frequentes no Teatro Márcia de Windsor são espetáculos de sexo explícito, aquela coisa toda, isso não é legal para a memória da Márcia, essa coisa. Você que tem um teatro com o seu nome, pode falar a respeito desse assunto. E você sabe, eu posso me dar licença, Maria? O teatro chamava-se Espaço São Paulo, Espaço São Paulo. E eu estava fazendo As Moças do Segundo Andar, uma peça, uma comédia muito interessante, muito interessante, muito boa. Não era nada disso aí, porque eu jamais faria isso. Nunca fiz em 30 anos esse tipo de peça, porque não sei, não aconteceu na minha vida. E eu pedi ao filho dela e falei que ia fazer como homenagem à Márcia, eu ia colocar, combinei com todos, com o Beto Simões, com o dono do teatro, para colocarmos o nome dela. Eu acho que depois
o espaço é um pouco pequeno para grandes montagens, então se faz, mas é teatro. Eu Derivou, não mas é conheço o teatro. teatro da Márcia. Agora, eu acho que completamente diferente daquilo que ela era, que ela gostaria de ver uma peça como a Márcia era, que ela apresentava assim na televisão, sempre com aquela doçura, com aquela meiguice dela. Não sei se ela gostaria de ver uma peça assim. Mas acho que a coisa da moda agora, não? Parece que é filas na porta. Não, tem filas na porta? porta? Pra mim, disse, Maria, você não quer que eu te patrocine para você montar uma peça? Eu digo, Deus me livre, com 40 anos. Sexo explícito? Sexo. Não eu fazendo evidente, já pensou eu no palco? Só faltava essa na minha vida. Fui tudo, menos prostituta na minha vida. Quer dizer, eu subi degrau por degrau. E depois a minha idade já também, mesmo se eu fosse jovem de 20 anos, fugi de casa, lutei, subi, ainda tenho muita coisa que fazer, mas sempre com muita humildade, com muita honestidade e com muita lealdade. Dignidade, a senhora tem a dignidade, maior exatamente. dignidade. Então, não conheço esse espaço da Márcia, mas eu acho que ela deve estar muito triste. Você ficaria também? Eu ficaria muito triste, porque eu acho que a cultura, São Paulo, que é uma cidade enorme, uma São Paulo que o pessoal frequenta o Bom Teatro, eu acho que não vai numa peça dessa. Eu acho que isso é mais para homens, não? Não sei se as mulheres vão. Eu ainda não fui, mas eu já estou curioso também para ir. Mano. Olha bandidão aí, bandidão. Podemos até fazer uma matéria, mostrar como é que anda essa seara para os telespectadores do Flash, não é, Guá? Vamos lá? Tá na pauta. Bom, eu desejo todo sucesso para vocês. Que pena que só tem 4 meses de Hilton, não é? Quer dizer, não adianta fazer muito sucesso, que não vai dar para prolongar mesmo, então... Eu queria dizer o horário. De quarta a sábado, às 21 horas. E os domingos, às 18 e às 21 horas. Então, domingo tem 2 sessões, sábado só tem uma sessão. De quarta a sábado, e domingo 2 sessões. Olha, para encerrar, vou dar um recadinho pro Marcos Bassi. A Maria de la Costa, logo que chegou, e a Maria Luísa também, as duas são gaúchas. E o Sandro, assim, meu escuta, marido. O Sandro Poloni, marido da Maria de la Costa. Assim, quando é que nós seremos convidados para conhecer a maravilhosa carne da Bassi? Eu falei, imagina, vocês ainda não foram lá. Então tá dado o recado. Maria de la Costa e Maria Luísa Castelli querem conhecer a carne, Marcos Bassi. O senhor será, então, o responsável pelo convite oficial. Vou esperar e vou cobrar esse convite dele. Tá certo? Prazer em vê-las aqui. Obrigado, Maria. Tchau. Muito obrigado, Maria. Tchau, Maria Luísa. Sucesso, Obrigado. querida. Sucesso para vocês. Luxo, acabamento, conforto, estilo internacional. Só pode ser esta marca. Claudina. Claudina, tutto per una bella donna. Nas melhores lojas de calçados e boutiques. Neste sábado, a dignidade do ser humano de volta à TV. Eu corri em socorro dele. E ele estava caído na altura da janela de meu dormitório. Onde é que estão esses cidadãos que o seu juiz decretou prisão preventiva? Eu corto o pescoço se todos eles estiverem presos. Alguém muito especial. Os inventores e a gatinha da capa. Ney Gonçalves Dias. Neste sábado, 10h30 da noite. Oferecimento Toshiba 4 cabeças, a evolução do seu videocassete. E Mapping, onde há sempre o melhor. No meu ateliê eu faço uma moda bonita e exclusiva. Mas quando o assunto é decoração, aí eu faço questão dos tecidos da Donatelli. São padrões exclusivos para decorar com muito estilo e personalidade. Vista sua casa com a Donatelli. A nobreza e o bom gosto das luxuosas suítes presidenciais do Colonial Palace aguardam por você para momentos de amor e prazer. Em clima de montanha, cercado por jardins tropicais, sinta o aconchego do chalés do Maitê Motel. Sala de espera VIP. Ponteio, a opção certa para um bom churrasco. O melhor atendimento de São Paulo. Carnes tratadas e maturadas no próprio restaurante, cortadas em estilo exclusivo. Ponteio, Avenida Francisco Morato, 2802. Estacionamento próprio com manobrista.
Na hora de mudar, consulte as empresas especializadas do mercado. Mas a sua opção certa sempre será a Baby. Mudanças nacionais e internacionais. Equipes qualificadas, embalagens especiais, atendimento personalizado. Filiais em todo o Brasil. Mudanças Baby. No mundo, a melhor mudança. Em momentos de grande emoção, eu me calço com um tênis resistente.